Boa noite, boa noite, boa noite, meu querido GF. E estamos nós aqui com mais um alimento diário para a alma. E como eu tenho feito, a cada início do alimento diário, eu quero deixar uma porção da palavra. Independente da porção e qual a palavra vai ser realmente falada. A porção de hoje está em Provérbios, capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinamentos, guarde os meus ensinamentos no teu coração, guarde os meus mandamentos no teu coração. Como eu sempre digo, GF significa grupo familiar. É um grupo que nós nos reunimos uma vez por semana para nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, para poder estarmos em comunhão, para podermos ajudar-nos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. A reflexão de hoje está baseada em João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu não sei se você já percebeu que João, capítulo 1, João é um dos evangelistas, e ele está trazendo uma biografia sobre Jesus, assim como Mateus, como Marcos e como Lucas. Jesus é tão incrível que não teria como um único livro para poder falar sobre a sua biografia. Então há várias versões de Jesus sendo falada em cada uma dos seus livros. Mateus apresenta uma parte, Marcos apresenta outra, Lucas uma outra e João outra. Mas o que eu quero mostrar é que a forma como João apresenta, ela é uma forma divina. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que até o capítulo 3, eles ainda estão falando sobre a genealogia de Jesus. Eles ainda estão falando sobre como Jesus, o pai de Jesus, a mãe de Jesus teve que ir para o Egito, foi para a Galileia. Estão falando sobre Herodes, estão falando sobre essa perseguição de Jesus no início. Agora João não. João já entra mostrando uma coisa incrível, que ele já era antes de Gênesis, ele era antes da criação. João entra dizendo que Jesus estava com Deus, do lado de Deus. João entra dizendo e deixando para mim e para o seu coração uma certeza de que ele viveu entre nós, que Deus se fez carne e viveu entre nós. A biografia de João traz para nós detalhes singulares da vida de um Deus que se fez homem e esteve entre nós. Você vai encontrar na biografia de João, logo no capítulo 2, o primeiro milagre dele, transformando água em vinho. Você vai encontrar no capítulo 3 ele conversando com um sábio, e o sábio daquela época, alguém conhecido, alguém letrado, não conseguia entender o que ele falava. Você vai encontrar no capítulo 4 ele se encontrando com uma mulher que todos a desprezavam e fazendo dela uma missionária e se apresentando para ela como o Cristo, a mulher samaritana. Você vai encontrar no capítulo 11 a ressurreição de Lázaro, um dos milagres mais extraordinários de todo daquele cenário, de todo esse tempo que vem, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Jesus chega, 4 dias, Lázaro morto, Jesus faz com que Lázaro saia para fora e ressuscita Lázaro.
Você vai encontrar em João 17, ele orando por mim e por você, colocando eu e você diante de Deus e pedindo para que Deus mantenha eu e você unido para que sejamos um, assim como ele e o Senhor é. Você vai encontrar em João 21, ele restaurando Pedro, mesmo depois de ter sido negado por Pedro, ele vem de encontro a Pedro e o faz pescadores de homens e de almas. Você vai encontrar em João ele lavando os pés daquele que o trairia. Todas as atitudes de Jesus no Evangelho de João são atitudes, são palavras, são detalhes de um Deus que morou entre nós. De um Deus rico em amor, rico em misericórdia, de um Deus humilde demais, a ponto de se fazer como nós, para nos alcançar. O Evangelho de João é uma carta de amor. Eu quero que quando você lê o Evangelho de João, você consiga encarar ele de maneira diferente. É uma carta de amor, de um Deus desesperadamente apaixonado pela sua criação. Quem é essa criação? Sou eu. É você. O Evangelho de João é Deus nos chamando. Não é lindo? Não é fantástico isso? Você já imaginou? Um Deus que ama você, que se importa com você. Deus é Deus. Com toda a sua soberania. O Evangelho de João mostra um Deus que se importa conosco. Fica aí com essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.